Tá Claro está começando. Olá, bem-vindos a mais um Zen de Corpo e Alma, um espaço em que se debate o ser mental, astral e material que somos. Aqui, toda semana, trazemos profissionais excelentes em suas áreas para debater sobre a saúde num dos 3 âmbitos que compõem o nosso ser integral: saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Eu sou Estael Gontijo e os nossos convidados são diversificados. Porém, o que os une é a batalha em torno da comercialização do canabidiol, um medicamento que promete curar ou amenizar as doenças crônicas e os doentes terminal. Ricardo Aires é deputado federal pelo estado de Tocantins e autor, guardem bem isso, do projeto de lei 481/2023, que institui a política de medicamentos à base de canabidiol gratuitos no SUS. A se contar pelo preço dos medicamentos no canabidiol, recebê-los gratuitos pelo SUS é um grande presente do Congresso Nacional. Juliana Guimarães é especialista em cannabis medicinal pela Inspirali. É presidente do Comitê de Nutrição da ANC, Associação Nacional de Cânhamo, e cofundadora de O Dispensário. O Dispensário é um espaço educativo aqui em Brasília sobre os benefícios e o uso dos derivados do canabidiol. Dr. Jorge Said, nosso querido médico especialista em toxicologia e técnico da Anvisa, quem costuma apanhar da gente um pouquinho aqui por causa da Anvisa, mas tudo bem, que é sempre escalado para comentar comigo os assuntos mais difíceis. E o assunto de hoje, embora seja solução na vida de muitos doentes crônicos ou terminais, não está sendo fácil escalar para o Congresso Nacional pautar, tendo o STJ há poucos meses tomado para si o direito de julgar a comercialização do canabidiol. O que o STJ alegou, deputado, me fez lembrar do casamento homoafetivo no caso do STF, que também tomou para si esse julgamento e justificou a morosidade do Congresso Nacional em pautar assuntos polêmicos. Eu acredito que essa morosidade exista e eu acredito que o senhor tem um grande desafio para poder prosseguir com este projeto. Seja bem-vindo, deputado. O que pode nos contar desse projeto? Podemos esperá-lo aprovado pelo menos para o fim do ano ou início do próximo? Olha, se depender de mim, primeiro boa tarde a todos, né? E a todas, se depender de mim, eu acho que até o final do ano nós vamos estar com ele aprovado. Na verdade, inclusive, eu consegui pegar aí mais de 250 assinaturas necessárias para que o projeto tivesse urgência na tramitação. Quer dizer que a gente vai levá-lo diretamente ao plenário. Esperamos tão somente que haja uma pauta prevista para isso, que vai depender do presidente Arthur Lira. Mas o importante é que nós estamos mobilizando os parlamentares para que eles possam conhecer da importância do tema, até porque muitas pessoas hoje fazem uso desse medicamento, às vezes sem qualidade, porque o Estado fecha os olhos para uma realidade que é imutável. O canabidiol hoje, de verdade, ele traz muitos benefícios para uma população que depende dele para ter uma qualidade de vida, né? Ele é usado para quem tem Parkinson, Alzheimer, para quem está ali numa fase terminal e precisa de mitigar esse momento que enfrenta da sua vida, e o poder público, a Câmara Federal, não pode fechar os olhos a essa realidade. A gente acredita que até o final do ano, votando a urgência em plenário, a gente deva enfrentar essa matéria na Câmara. Vamos torcer para a gente aprovar o mais rápido possível. E o que é muito interessante nesse projeto é que ele contempla também a produção nacional, porque nós vamos chegar lá na frente da Anvisa, pelo menos é o que os entendidos do assunto dizem, que o marco da Anvisa privilegia laboratórios internacionais. Na verdade, em 2016, a Anvisa ela autorizou a importação, o que vem sendo feito de lá para cá. Parece-me que, se não me engano, em 2021 houve uma autorização para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte fazer pesquisa, mas o que a gente precisa agora, a partir desse projeto da minha iniciativa, é
incluir no rol de medicamentos do SUS para ser fornecido de maneira gratuita e incentivar com, evidentemente, o controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e outros órgãos, a produção nacional, para que as pessoas tenham um medicamento de qualidade, que possa ser acessível, e a gente propõe que ele seja gratuito pelo SUS, mas claro, quem tem condição deva pagar também, e de maneira que a gente possa sim alcançar aí o conjunto da nossa população. Então essa é a nossa ideia. A Anvisa precisa olhar para o mercado local para incentivar a produção científica, para incentivar que haja produção local do canabidiol com mais qualidade. Sim, o marco da Anvisa vale até 2024 e, em seguida, segundo as minhas anotações, haverá um marco definitivo. Nesse marco definitivo, nós esperamos também que, além da comercialização, possa haver a produção em território nacional. Porque pelos números que eu li, e eu vou jogar ali na Juliana para ela poder me corrigir se eu estiver errado, mas é um grande agronegócio. Eu cheguei a ler 26 bilhões de faturamento ano, mais de 300 mil empregos diretos. Então, não é uma agricultura familiar, concorda, deputado? É um agronegócio e seria muito importante, inclusive, para a exportação do Brasil, já que vivemos num país tropical e, segundo os conhecedores da flor da cannabis, nosso clima é ideal. E fazendo essa pergunta, eu passo complementando para você, Juliana Guimarães. Nos conte sobre tudo isso que eu acertei. Acertou. Mas eu acho que a gente tem que dar alguns passos atrás aqui, até para poder trabalhar muito em cima da desinformação que existe na aura desse setor. Acho que, primeiro de tudo, a gente tem que deixar claro que existe um único medicamento aprovado pela Anvisa hoje no Brasil, que é pela RDC 327. Metavil, né? Que é o Mevatil. Para esclerose múltipla. Porque existe uma classificação específica para produtos à base de cannabis. Então, eles não são medicamentos. Isso é importante a gente falar. A RDC, que é uma reunião de diretoria colegiada feita pela Anvisa 327, ela tem, nos últimos anos, dado uma autorização temporária para que a indústria farmacêutica traga, então, os produtos, disponibilize produtos à base de cannabis, não é só canabidiol. Canabidiol é um dos canabinoides, existem outros componentes, CBG, CBN, até o próprio THC, o Mevatil, inclusive, tem uma concentração maior do THC. Eu queria, por favor, te interromper, que você explicasse para quem está nos ouvindo essas nomenclaturas. Sopas de letrinhas, é isso. A cannabis sativa, ela é uma planta composta não só por canabinoides, mas por terpenos, flavonoides, enfim. Ela, não vou entrar em botânica aqui não, tá, gente? Mas assim, hoje a gente fala muito de um dos canabinoides com propriedades terapêuticas, que é o canabidiol, mas a gente também já sabe que existem mais de 150 canabinoides que são classificados, que também têm propriedades terapêuticas, inclusive o THC, que foi muito demonizado ainda, até hoje, mas que também tem propriedade terapêutica. Tanto que o Mevatil é um medicamento em forma de spray, é o único hoje aprovado no Brasil, e inclusive para uma patologia específica, que é a esclerose múltipla, que tem uma concentração maior deste canabinoide, que é uma substância psicotrópica, traduzindo, é o que dá o barato para quem fuma a cannabis faz o uso adulto, né? E por isso eu poderia jurar que o THC seria um medicamento para depressão, para insônia. Depende muito. Que aí era o que a gente estava conversando antes aqui também. Os tratamentos com produtos à base de cannabis, eles são muito personalizados. Nós temos um sistema que funciona como um maestro dos outros sistemas do corpo humano, chamado sistema endocannabinoide, que trabalha a homeostase, o equilíbrio desses outros sistemas. Isso faz com que a gente tenha respostas muito diferentes para tratamentos com produtos com canabinoides. Por quê? Porque a gente pode ter a mesma patologia e eu responder de um jeito e você de outro. O que a gente percebe dos estudos científicos é que, comparado a outros produtos, medicamentos, remédios e etc., você pode ter melhorias com efeitos colaterais menores. Por isso que ele pode ser entendido como um recurso terapêutico também. Então, acho que assim,
Como a gente está num processo agora de trabalhar a desinformação, era importante a gente deixar claro que hoje existe apenas um medicamento e que existem 2 caminhos regulados hoje para se ter acesso aos produtos à base de cannabis, e eles foram regulados pela Anvisa, e que nos últimos 10 anos, e principalmente aqui nos últimos 5 anos, a Anvisa ampliou muito o acesso a esse tipo de produto pela RDC 327, concedendo essa autorização sanitária temporária para produtos à base de cannabis para indústrias farmacêuticas. Por quê? Para se ter... Tem que lembrar que esses produtos para importar. Não, esses são produtos que eles podem ser manipulados aqui no Brasil. Você não pode, sim, mas o princípio você não pode plantar. O princípio ele é importado. Tem algumas regras, até porque isso não seria competência da Anvisa. Isso, hoje, quem vai fazer competência Congresso de agro não é a Anvisa, você tem que trazer o mapa. Então, existem competências distintas num setor que é gigantesco e que começou um processo regulatório. Quando a gente fala de medicinal, eu particularmente não gosto muito, eu acho que vou mais no terapêutico, muito mais para se ter acesso. Então, é evidente que não dava para se tratar da cadeia como um todo até então. Então, pela RDC 327, a indústria farmacêutica tem que entregar uma série de documentações, porque se o objetivo é que eu tenha o registro de um medicamento, ele tem que ter, acho que você vai saber disso até melhor que eu, estabilidade, segurança, eficácia, e você precisa de 5 anos de estudos clínicos ali para comprovar isso e ter um registro definitivo. Então, isso é para a indústria farmacêutica. A outra forma que a Anvisa ampliou o acesso e abriu a possibilidade de outros produtos, hoje a gente tem mais de 1.900 produtos disponíveis e cerca de 480 pré-aprovados, fazendo com que um processo de importação seja muito mais rápido. Antes a gente demorava anos, tipo 1 ano e meio, 1 ano para conseguir uma autorização, hoje ela sai imediatamente. Se você tiver a receita correta, se você tiver a indicação médica correta e a autorização de importação individual da Anvisa, que é pela RDC 660. O fato é que bem antes desse marco da Anvisa, quem precisava desse medicamento o importava. E de uma certa maneira, ainda que não fosse legalmente, mas importava. Não, importava. Muitas pessoas que faziam isso, até para tratar a epilepsia. E eu não sei se eu gosto muito desse calma e devagar também é pressa, porque eu acredito, doutor Jorge, vou passar para você, que nós temos, vamos buscar o agro, me ajuda, deputado, nós somos grandes produtores de café, do grão, porque o maior produtor de café é a Alemanha e a Itália. Nós somos grandes produtores de milho e soja. Na verdade, eles vão para nos retornar. E assim vai com o minério, com o ouro, com tudo. Nós vamos repetir isso com a cannabis, que não nasceu aqui, mas que tornou-se uma planta adotiva quase nativa, de tão bem que se adaptou. Nós temos um passado de uma ciência, nós temos capacidade de produção, nós temos capacidade de plantio, nós temos capacidade de extração e estamos fazendo com o princípio da cannabis o mesmo que fazemos com as orquídeas, importando in vitro para poder procriar. Eu acho que você acabou de descobrir a pólvora. Né? Não, olha, é um pouco triste, deputada, né? A Juliana, que tem um conhecimento, uma expertise, estou contente aqui de estar ouvindo vocês. Nós somos colônia. Ainda somos colônia, e a gente não quer ser mais colônia. Então, os movimentos todos, sociais, políticos, né? E nós temos que sair dessa máxima de sermos produtores de commodities para que eles possam reproduzi-las, para eles possam fazer com que elas se transformem e nos devolvam com um preço muito maior e a gente consome, né? Sim, e o que mais me encantou no projeto do deputado Ricardo Aires foi que ali embaixo tem um artigo, me parece que no artigo 7º, inciso 2, me parece. Que fala da questão do incentivo à produção nacional. Tá vendo como é que eu decorei teu projeto, tá, né? Estou encantada que eu já estou indo lá do artigo em si. Eu vou fazer um parênteses rápido, o seguinte, eu fui da Anvisa até 2007, 2008.
Hoje eu sou do Ministério da Saúde, que é a Anvisa, né? A Anvisa é do Ministério da Saúde, mas eu estou lotado e fui da Gerência Geral de Toxicologia. E é um assunto que tem uma relação direta com questões toxicológicas. Mas, assim, por exemplo, o que eu vejo, o deputado trouxe uma informação que eu fiquei pensando aqui, é a sociedade que comanda, né? O poder emana do povo, né? Dizia Afonso Arinos, lá naquele Direta Já, que eu estava lá no Rio de Janeiro e participei. Então, assim, a demanda hoje de familiares, elas têm um peso, e nós estávamos conversando sobre isso, muito importante. Então, as associações estão sendo feitas, desenvolvidas, criadas, e vocês, parlamentares, têm que estar, inclusive, chamar ou fazer um evento, né? Está tendo uma exposição em São Paulo, mas eu entendi pelo que eu li que a produção é a demonstração do produto. Outra coisa são associações que vão relatar o seguinte: aquele familiar que não conseguia se adaptar aos medicamentos expostos que dentro das farmacêuticas que estão estabelecidas, ele passou a usar um desses elementos, né, substâncias provenientes da cannabis, e a vida mudou. E o que conta é a vida boa, a vida bem vivida, né, a qualidade de vida. Então é o que a gente percebe hoje. Então, nós estamos falando de Parkinson, nós estamos falando de Alzheimer, nós estamos falando de autismo. Eu já ouvi de mães dizendo: meu filho agora participa dentro de casa. E, paralelo a isso, tem aqueles preconceitos que fazem parte de um histórico, não só da cannabis, dos opiócios. Nossa. Hoje, os melhores analgésicos são derivados de opiócios, são ópio. Muita coisa ainda é derivada da coca, né? Da folha da coca, né? Então, você tem que... eu tenho conversado com algumas pessoas que, às vezes, traz um pouco dessa rústica. Pô, mas vai ser liberado, vai ter que aquelas praças igual em alguns países, que fica todo mundo lá doidão e tal. Eu falei: olha só, o álcool é liberado. O tabaco, o açúcar também, né? O açúcar até algumas pessoas não vão conseguir entender que se trata de uma droga que os árabes desenvolveram. Eu não sei se vocês sabem essa história. Que os árabes desenvolveram na hora da guerra. Eles botavam um saquinho de açúcar aqui no bolso e na hora jogavam na boca. O pico de glicose deixava eles totalmente eufóricos. Eles usavam açúcar como droga. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte... Sair do açúcar para cocaína... Não, mas peraí... quem já fez o caminho Inca, como eu fiz, se você não machucar uma folha de coca, minha amiga, você não sobe 5.000 metros daquelas montanhas andinas. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa... Eu estou trazendo aqui o que eu queria trazer para debater, preconceitos de substâncias que elas existem, a humanidade está aprendendo ou aprendeu a conviver com elas, e que a minha avó dizia: água de mar mata a planta. Se você tem um controle sobre determinadas substâncias, Paracelsus também dizia isso, o veneno está na dose. Então, assim, se você... A cannabis, nós estamos ficando para trás, porque países estão lá na frente produzindo, e nós somos os maiores produtores de commodities do mundo. Agronegócio quando eles se derem conta da quantidade de trabalho, de renda, enfim, de lucro, é uma coisa que não tem volta. Então, agora sim, eu até te interrompendo um pouco, eu acho que a gente não pode perder o time. O Congresso não pode perder o time deste debate, como fez em outras áreas. Vou dar um exemplo simples. Hoje a gente vai votar a regulação das apostas esportivas e outros tipos de jogos que já acontecem há muito tempo e que por muito tempo o Estado fechou os olhos e que agora fingiu que não estava acontecendo, e que isso... Pô, agora pera lá, vamos legislar a respeito disso, porque isso existe no mundo real. E a gente precisa, ao invés de proibir, controlar, regular e até receber tributos disso para que a gente possa investir em outras áreas tão importantes como, né? Então... o Congresso não pode perder esse time. O que aconteceu agora, por exemplo, com relação ao Supremo Tribunal Federal? Inclusive, fiz uma crítica na omissão do Congresso. O Supremo está dizendo que pode ser qualificado como porte ou não. Mas por que o Supremo está fazendo isso? Porque o Congresso Nacional
quedou-se silente desse debate. A gente precisa debater, da mesma forma com relação ao uso medicinal ou terapêutico da cannabis. Eu fui mais além, eu falei, pera lá, deixa a questão recreativa para outro momento, até porque esse não é o objetivo do projeto. Vamos já colocar no SUS como medicamento que compõe ali o rol de medicamentos gratuitos, para que a gente possa desmistificar, acabar com esse preconceito e induzir, como você falou, uma produção nacional que vá permitir que haja produtos de qualidade, que haja crescimento também desse mercado interno controlado, disciplinado, porque a gente precisa fazer isso, não só, e com o uso a que se propõe, né, com resultado terapêutico que a gente sabe que é satisfatório. Dentro de casa eu tenho isso, eu vejo isso acontecer. Né? Então o que aconteceu agora, já tem muito tempo, o STJ tem autorizado já, os tribunais regionais federais e a Justiça Federal têm autorizado as pessoas produzirem para uso terapêutico. Então, o Estado precisa lançar mão e a gente deixar desse estigma, até porque foi Deus que nos entregou todas a natureza que a gente tem, e diferente disso não são outros produtos que vão ficar fora desse rol, até pelos benefícios que eles nos trazem. A gente tem que deixar esse debate e concordo contigo nesse aspecto. Até porque o uso é uma definição social, ao Estado cabe regular isso, né? Pelo seu projeto de lei, você já dá uma abertura para o que a gente chama do uso industrial, que aí vai para o agro também. Tem que se ter uma diferenciação primeiro do que é cannabis e o que é cânhamo, porque quando eu falo da concentração de canabinoides, isso é importante trazer. Todos esses produtos terapêuticos têm uma concentração até 0,2, 0,3% de THC, na maioria. Assim, é uma minoria que tem uma concentração maior do THC. Isso é cânhamo. O cânhamo, se você abre espaço, por exemplo, para um cultivo que vai ser matéria-prima para um óleo terapêutico, a depender de como foi feito aquele cultivo, você pode aproveitar as partes da planta para ser matéria-prima para outros mercados. Como que a gente estava falando antes, a gente usa a flor para fazer o óleo, né? Mas a gente pode usar o caule e as folhas para poder fazer outra coisa. Você pode usar a semente, por exemplo, para ser um suplemento alimentar. É o que a gente estava falando antes, não tem canabinoide. Uma semente de cânhamo hoje tem propriedades nutricionais com alta concentração de proteína e um equilíbrio de ácidos graxos que transformam um alimento num alimento funcional. Ele pode ser, por exemplo, um substituto para um whey protein com origem vegetal. Olha o potencial mercadológico que isso tem e de impacto em qualidade de vida e prevenção, né? Quando a gente fala de saúde, no caso do óleo, a gente está falando ali do que é o refratário, a melhoria de qualidade de vida, mas a gente também pode trabalhar não só nisso, a gente pode trabalhar na promoção de saúde com o mesmo tipo de cultivo, por exemplo. E aí, falando dos números que você tinha comentado, quando a gente fala do uso social, industrial e medicinal, a gente está falando aí de mais ou menos 26 bilhões na economia. Eu disse milhões, são bilhões. São bilhões. Se a gente for falar do mercado, isso são dados da KaiaMind, que é uma empresa específica de análise de dados do mercado canábico aqui no Brasil, mas a gente está falando aí de mais de 300 mil empregos, a gente está falando de impostos recolhidos que podem sim ser investidos em outros projetos, e óbvio, assim, é um caminhar que, bem ou mal, a gente ainda está lidando com 100 anos de proibicionismo, muito carregado de preconceito, uma carga de paradigmas e o que eu acho que é o pior, que é a desinformação. Não é a falta de informação, é a informação errada que está chegando. Por isso que eu quis aqui voltar um pouquinho e falar, olha, a diferença de produto, medicamento, o que é o canabinoide, o que não é. Hoje, por exemplo, tem esses dois caminhos da Anvisa que são regulados, mas tem os caminhos de desobediência civil, que é, por exemplo, das associações, que é óbvio que é um produto diferente, você está falando de um produto artesanal, que tem um processo produtivo que não vai ter o mesmo controle que um processo industrial, até porque não tem condição de ter um processo tão refinado, né, para falar, olha, eu tenho aqui para cada lote tanto de concentração de canabinoides, de terpenos. Hoje a gente já sabe nos estudos científicos
que a combinação de concentrações diferentes de canabinoides e de terpenos, que para quem não sabe são os óleos essenciais, por exemplo, você tem efeitos terapêuticos diferentes. E assim, você tem uma... Hoje no Brasil a gente teria super vocação não só para ser um grande produtor da commodity, como hoje a gente desponta inclusive em produção científica. E o que assusta Há um anos, pouco né? é o desconhecimento, pelo menos teórico, desconhecimento desta planta, que vem desde o período colonial. Era para ter um conhecimento bem grande disso aí, mas eu não estudei, eu confesso que eu não estudei sobre a cannabis, porque eu sabia que eu ia ter 3 pessoas muito especiais, conhecedoras aqui, quis aprender com vocês junto ao público. Mas eu estudei algumas coisas, e uma delas, complementando você, Juliana, a Green Care é uma empresa de brasileiros que importa de uma gigante canadense. Essa é a minha revolta. Sempre importa de uma gigante lá de fora. Que não planta, porque não existe cannabis no clima do Canadá, acredito. Existe? Não, lá no norte do Canadá é quente, Existe. é semiárido. Não sabia. Não, e tem, assim, esse cultivo ele não Eu é estava externo, fazendo né, uma gente? piada, Ele lá é gelo sim, puro. não, esse Mas, olha, cultivo ela falou, não é que esse Olha cultivo olha que específico bárbaro. ele é achei- indoor, porque ele tem que ser muito controlado. Totalmente controlado. Ele Melhor. ele tem que ser altamente controlado, inclusive para você ter o controle de concentração, qualidade e tal. Então é E eu não outra. sabia. Mas essa Green, eu também não sabia disso. Ah, Eu Pra achei mim que era os, um os belo ursos, os campo ursos de polares trigo. lá comiam e ficavam assim meio fora de lugar. Uso terapêutico, sim. Medicinal, Mas desse que a tem que ter Green- esse a Green- controle de contaminação e etc. Normalmente ele é indoor. A Green Care, fato é, que está importando dessa canadense para fazer biscoito, tá aqui, azeite, shakes e produtos para pele. Pois é, É uma indústria gente, vamos completa. falar disso. Então a pergunta é a seguinte: isso é dourando uma pílula ou isso é real? Isso é real. O que que acontece? Desculpa, aí eu não sei se você quer, mas depois a gente pode falar junto. Existe todo um outro mercado, por isso que eu falei da importância de diferenciar cânhamo e cannabis sativa. Aqui no Brasil, a cannabis sativa tá lá na lista E, coitada, completamente toda proibida, né? Se a gente começa a olhar, eu tava fazendo a comparação, você falou, eu tava aqui torcendo que você comparasse com a cana-de-açúcar. Mas tudo bem. Vamos comparar com a cana-de-açúcar. Olha o potencial mercadológico. A gente abriu mão, a gente não aprendeu nada com a nossa história de colônia. Com trigo. Mas assim como a cana, a cannabis sativa, ela é matéria-prima para múltiplos mercados. Ela pode ser matéria-prima para a indústria alimentícia, com essas, por exemplo, a semente, com a proteína isolada. Nada disso tem canabinoide. Então não entra nessa lógica ou nessa discussão de medicinal É terapêutico. um aproveitamento. Na, Então. na Porque- Europa, você vai na prateleira lá, em qualquer conveniência, supermercado, você compra um produto, um biscoito derivado. Até Cocaína. porque ele não tem canabinoide, ou seja, ele não tem a substância psicoativa ou psicotrópica. Isso não existe. Indústria alimentícia. Indústria têxtil. Gente, papel. Inclusive, se eu for falar dos Estados Unidos lá, a independência dos Estados Unidos foi assinada em papel de cânhamo. Ô, Juliana, o dispensário me ensinou muita coisa. Quando eu cheguei lá no seu estabelecimento, é um lugar que precisa ter excursão, sabe? Né? Ou ele precisa ser aberto, e fica aí a dica, deputado, é um espaço que precisa ser aberto no Congresso Nacional para que as pessoas possam conhecer o conhecimento do dispensário, porque a gente não sabe nada disso. Ninguém sabe nada disso. Nem dos mais informados até os mais desinformados. Fato é que existe um tabu. E tudo que é tabu, nós tendemos a ignorar. Você sabe que uma das coisas que a gente fala E o muito lá... dispensário é muito educativo. que a gente concorda muito com você, assim, no sentido de que, poxa, a gente tá fazendo uma reserva de mercado ao contrário, né? Ao invés de ter aprendido com a nossa história com a cana-de-açúcar, que a gente era grande produtor, exportava a commodity, poxa, né, como qualquer outra coisa, né, que a gente faz. A gente exporta a commodity, o pessoal vai lá, faz o produto acabado, a gente compra muito mais caro, e assim a gente segue a vida. A gente fala, poxa, a gente agora tá fazendo uma reserva ao contrário,
por uma questão que eu entendo que é de maturidade de mercado. Existe também uma questão do próprio setor, que ainda não se organizou, né? É um setor que foi puxado muito por uma luta das mães para se ter acesso à saúde. Eu acho que tudo também tem um tempo, assim, de maturação, agora que está chegando no momento em que dá para a gente discutir sobre isso, apesar da gente ainda esbarrar em alguns preconceitos, já dá para falar um pouco mais sobre, né? Tá se discutindo a descriminalização, as pessoas estão saindo do armário e falando cada vez mais que são usuários, não importa se são usuários medicinais, terapêuticos ou adultos. Começa a se falar da cannabis como matéria-prima e com um potencial mercadológico. Mas viramos um país de Nárnia, porque o usuário que diz isso é um criminoso perante a lei. Ainda é. Mas eu acho que até o final do ano deixa de ser. Mas assim, a verdade é que tudo vai pressionando e a vida ela se desenvolve assim, não só nessa questão do uso medicinal, terapêutico, adulto, da cannabis, mas em todos os aspectos. É o judiciário que pressiona dali, é a sociedade que se mobiliza. Imagina a dificuldade que era falar sobre isso numa época que não tinha rede social. Fato. Imagina, eu mesmo na época de estudante, para mobilizar uma reunião, era no folhetim. Aí eu fico olhando hoje, todo mundo pode se mobilizar através disso aqui, não faz. Então, assim, as coisas estão acontecendo muito mais rápido, de maneira muito mais célere. Nós temos um projeto pronto para ir para plenário, que trata desse tema, um no Senado, um na Câmara, agora já tem esse que já vai até mais além, já falei do SUS, não, o Estado tem que bancar e colocar isso de graça. Eu não sei se vocês sabem, mas 24 estados já têm leis próprias que tratam da destinação gratuita do canabidiol. Então tudo isso vai pressionando, e à medida que você cresce nesse debate, principalmente no que diz respeito às propriedades medicinal, terapêutica, claro que vai se organizar por trás disto um mercado, empresas, grupos de lobbies que vão fazer com que isso se apresente de maneira mais efetiva, com maior rapidez. O que o Estado não pode fazer é fechar os olhos. Agora, igual já aconteceu, por exemplo, nós vamos votar hoje, aposta esportiva, quanto tempo tem jogo do bicho? Me explique. Então, assim, é isso que a gente não pode fazer. E é uma coisa que eu nunca entendi, foge o tema, mas eu também nunca entendi por que o jogo é proibido no Brasil. Isso dá um podcast inteirinho, eu acho né? Que eu acho que agora é 30 dias de debate aqui. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pro deputado, porque eu realmente não tenho esse conhecimento, mas eu percebo essa dificuldade na aplicabilidade das leis depois de sancionadas, né? Então, assim, vamos lá. Agora, São Paulo, né? Tem o quê? 7 meses que... Foi em janeiro que foi sancionado. Sancionou, tá lá nos grupos de trabalho, né? Tá lá nos grupos de trabalho para entender qual é a regra do jogo, né? Quem que vai poder, como é que vai ser a dispensação, quais vão ser as patologias, quais são os médicos. Como é que funciona esse... Emaranhado de normas. Qual que vale? Pós-aprovação. Porque assim, já existe assim, estamos num desafio que tem um projeto de lei, vamos aprovar a lei estadual, ela pode ir até certo ponto e circunscrição, é São Paulo. Mas igual você falou agora há pouco, depende de outros órgãos, outras entidades, às vezes em nível federal, como por exemplo a Anvisa, que vai delimitar aquele objeto que a lei estadual trata. Então, por que a gente propôs a lei federal ajuntando todo esse sentimento nacional? Justamente para, através do órgão e da instituição que realmente tem prevalência sobre as demais, a União legisle, entrega uma legislação clara, transparente, objetiva e cobre. Ministério da Agricultura, Anvisa, o regramento que permita que isso saia do papel. Porque senão vai ficar só retórica. Porque é hierárquica. Vai virar só lei. A lei é hierárquica. Ela vai ter que, mesmo o Estado criando leis próprias, ela vai estar sempre submetida à lei federal. Então ela tem uma hierarquia federal, estadual e municipal. Então, por mais que o município tente ser progressista em algumas áreas, ela vai esbarrar. Não vai ter jurisprudência para dizer, não, mas vocês não podem. Mas a Câmara de Vereadores aprovou. E alguém vai falar, como assim? Como é que o Estado vai, por exemplo, disciplinar a entrega de um medicamento
do Sistema Único de Saúde, que depende da União. Isso aí. Não tem. Então, Então é uma norma Tem que passar eficaz na medida em que promove, amplifica o debate e pressiona todos a conhecerem do tema. Mas é um remédio sem eficiência e eficácia na prática, porque, infelizmente, vai esbarrar em outras necessidades. Eu acho que por isso que eu queria fazer essa pergunta, desculpa. Assim, eu queria completar essa pergunta da Juliana, deputada, para dizer o seguinte: nós sabemos que no Congresso, quando existe um esforço em conjunto, ou uma bancada, ou um grupo, para um assunto, a tendência dele é ser mais ágil. Existe isso para esse projeto? Quais são os seus planos, deputado, para que possa dar agilidade a esse projeto? Olha, o mais difícil foi juntar o tanto de assinatura que nós juntamos para colocar na urgência. O que significa urgência? Hoje o projeto ele está lá na Comissão de Saúde com o deputado Clodoaldo Magalhães, que é do PV de Pernambuco, se não me engano. Se não tivesse urgência, ele ia da Comissão de Saúde, lá passaria muito tempo, depois, caso aprovado, ia para fiscalização ou finanças e depois Comissão de Constituição e Justiça. Demoraria muito. Com esse requerimento de urgência, vai depender do Lira presidente, ele pode colocar direto no plenário e do plenário escolher um relator e um relator proferir um parecer único para todas essas comissões, aprovado ali, vai para o Senado, se o Senado mudar, volta para a Câmara, se não mudar, vai direto para a sanção presidencial. É claro que você se organiza através de frentes parlamentares, nós temos lá frentes grandes como a da agropecuária, da bancada evangélica, que se destaca bastante, nós temos lá os defensores da utilização de armas de fogo, e isso é fundamental. Mas nesse momento a gente já conseguiu andar muito mais do que muitos temas que dependiam de bancadas e que não conseguiram, que foi arrumar esse tantão de assinatura para o projeto e ir direto para o plenário. Então a gente precisa agora se mobilizar. As leis estaduais são importantíssimas. Lá no Tocantins nós temos uma. Né? Só que elas têm mais caráter enunciativo do que de entrega. E esse vai ser o sentimento ruim que vai criando. Às vezes a pessoa fala, pô, criou uma lei aqui e não sai do papel. Então o Tocantins também está à frente. E lá nós aprovamos uma lei dessa natureza. O Tocantins está bombando. E o pior não é isso não. O pior é que às vezes a gente aprova uma lei federal sobre o tema, aí vem o Congresso, o cidadão lá dá uma canetada e desqualifica o que 513 deputados eleitos fizeram. Então é um trem custoso demais, mas nós vamos dando conta, né? Não, eu quis fazer essa pergunta porque, para quem é leigo como eu, assim, apesar, a gente está aqui em Brasília, a gente vive uma bolha da bolha, porque a gente entende o que são os órgãos regulatórios, o que é a Câmara, o que é competência de um, o que é de outro, mas quem não está aqui, quem não vive isso, quem não está dentro de uma iniciativa pública como vocês, não entende essas tramitações. A gente anda longe disso e olha as pessoas mais qualificadas. Então, quando eu olhei e vi, falei, cara, um projeto de lei nacional, como é que isso se sobrepõe às estaduais? Será que essa galera já está mobilizada? Porque se sai um plano nacional, né, uma lei nacional, cara, isso já começa a colocar a gente em um outro patamar, inclusive de desenvolvimento de negócio, porque a aplicabilidade dela, por se tratar de Brasília, pô, tô aqui do lado do mapa, tô aqui do lado da Anvisa. A articulação, ela é muito mais, entendo, muito mais fácil, né? É porque assim, a lei nacional, a lei federal, ela é importante não só porque alcança o país por inteiro, mas porque ela trata da matéria e de quem tem prerrogativa e competência para falar qual é aquilo. Então, se eu for aprovar uma água, depende da União, não adianta, às vezes, uma lei estadual e municipal, por mais que ela exista, por mais que ela não seja questionada, tratar de um tema que não é dele. Então, assim, é claro que de maneira complementar vai funcionar. Eu tenho aqui uma lei federal, a lei estadual vai criar ali um rol de comprovação de como vai a pessoa ter acesso ao medicamento gratuitamente, onde que ele vai ser fornecido, como é que faz para a pessoa obtê-lo e quem vai autorizar, quem não vai. Ótimo, aquilo ali é do Estado, é do município. Agora, Anvisa, esse tipo de autorização, no meu entendimento, é só a União Federal, é só o Congresso que tem que fazer. Daí a importância desse projeto e dessa briga que a gente está. E a minha pergunta vai logo em seguida para o Jorge sobre a Anvisa, e eu gostaria que você colocasse para o público mesmo. Afinal de contas, nós não comercializamos, Juliana Associa não, nós não comercializamos a cannabis,
Por questões que a lei, o projeto de lei está aguardando ser votado, e a gente faz um apelo aqui ao presidente Lira, tem gente morrendo, tem gente adoecendo, tem gente precisando desse medicamento, e talvez ele seja mais importante do que a bancada da bala, por exemplo. E fica aí nosso apelo. Ô Jorge, ou é a Anvisa, porque o marco 2024 está aí. O marco provisório está acabando. Você que vem de lá, como que isso funciona? Já estão preparando algum, o definitivo, pelo que você conhece? Ela tem condição de ser um braço forte junto ao Congresso para poder dar agilidade a isso? Porque ela tem uma responsabilidade. Porque aquilo que fiscaliza precisa também impulsionar. E eu acredito que ela não dorme na sua fiscalização. Mas será que ela está dormindo na regulação? Não, de jeito nenhum. Eu acho que o deputado trouxe bastante elementos, né? A Juliana também. E você também praticamente já trouxe um pouco dessa resposta. Instituições como a Anvisa, né, e não foi só o tempo que eu passei, ela é um termômetro do que acontece na sociedade. Mas isso assim é muito claro. Quer ver uma prova? O período da vacina. Ficou muito claro. Chegaram até a criar uma picuinha entre o governo federal, o executivo e os diretores da Anvisa, que simplesmente falaram, não, nós temos que liberar essas vacinas. Tinha um conflito nessa situação. E aí, não só essa história das vacinas, como também vários outros elementos. O que se precisa é passar por todas as etapas, todas as fases que se fazem com qualquer medicamento. Isso aí eles não abrem mão. Prova disso, voltando à história da vacina, foi a vacina Sputnik que a Anvisa não aprovou, porque faltava uma fase. E os governadores estavam desesperados querendo aplicar, porque hoje a gente está mais do que provado, infelizmente ainda tem gente que ainda está recuado em relação a esse tema, mas na verdade que nós estamos aqui hoje sem máscara falando por causa das vacinas. Então, assim, é uma instituição que ganhou muita força, mas uma força que veio da própria sociedade. Então, as demandas sociais, elas estimulam, motivam, criam essa situação de que faz com que a Anvisa ela dá a preferência. O que basicamente é isso? Eu não fui. Não é do povo. Você ganhou para sempre agora. É mesmo. Eu explico. Depois você explica. Eu acho que esse microfone entrou em contato com o THC. Eu acho que esse microfone não está aprovado pela Anvisa. Esse microfone é um grito da população quando alguma coisa monstruosa, catastrófica, cruel é dita em nome dela. E a gente discute, debate isso muito. Eu defendo e discordo plenamente que a responsabilidade é do povo. Não, para qualquer questão. Isso. Nós delegamos ao Estado. O Estado é moroso. Cara, nós não podemos dizer para o dono de casa ali, ou para o senhor doentinho, ou para mim, ou para... que nós temos, vamos todos para a rua, vamos fazer pressão. Cara, se pressão resolvesse, índio, tinha cassino nesse país. Porque prova as nossas ruas aqui cheias de... não estamos saindo ali perto da esplanada, não tem um acampamento das mulheres indígenas. Não existe esse tipo de pressão. Não, mas peraí, me dá esse microfone aí que eu vou falar também. Esse microfone aqui, ele apenas vai falar que você ganhou uma... Não, olha só. O que eu reafirmo, reitero, é que instituições públicas elas têm uma sensibilidade com o que acontece na sociedade. Então, por exemplo... Ela tem uma sensibilidade, não, ela tem uma responsabilidade. Não, mas aí vem a responsabilidade em seguida. Porque e não cabe ao povo e à porta mas olha só, fazer esse movimento para a Anvisa trabalhar. Vai trabalhar. Não, vai trabalhar, mas essa demanda ela dificilmente estaria na pauta se não tivesse o conhecimento de que familiares estão pressionando
a instituição para liberar esse tipo de medicamento para os seus familiares. É uma agência reguladora, né? Você só regula o que existe. Ela não vai abrir. Então vamos aqui. Olha só, nós descobrimos aqui agora, batendo papo aqui entre nós três, e com esse microfone aí. É uma agência reguladora que tem o poder de dizer sim ou não. Não, mas de onde vem e para onde vai. Pois é, mas olha só, vamos lá. Isso é um poder que traz muita responsabilidade Estael, você sabia... Porque a gente gosta de jogar muito, eu não estou aqui como advogada do diabo, mas a gente gosta muito de dizer que todos os problemas desse país é do Congresso Nacional. Não, mas olha só, vamos separar... Ou é do povo. Vamos separar... Vamos separar o cânhamo da cannabis, então. Vamos separar o cânhamo da cannabis. Então, olha só, eu acho o seguinte, ficar bem claro, bem delimitado que movimentos que advêm de uma sociedade, as instituições públicas desenvolvem políticas públicas para que atender a essa demanda. Olha, vocês sabiam que o orégano ele tem propriedades? Se eu levar essa discussão, se a Anvisa, a direção da Anvisa, a RDC, a diretoria colegiada resolver discutir o orégano para introduzir no mercado, você sabe o que eles vão ouvir? Vocês são um bando de maluco, entendeu? Porque quem está discutindo orégano na atual conjuntura? Mas é aquela velha discussão nossa, mas, olha, Jorge, não é a questão tá? do povo, é a questão, por exemplo, eu entendi. O Conselho Nacional de Medicina teria Federal. que estar ali, à porta das instituições, lutando por isso. Mas você não viu o que o Conselho Federal de Medicina fez o ano passado? Socorro, não, né? Mas eles estão... Eu digo que ela teria... Houve uma eleição agora há pouco tempo dos conselhos regionais e, felizmente, muitos diretores, muitos da direção foi alterado. Eu acho que essas demandas... Porque todo conselho tem que entregar serviço. Não, mas olha só... E o conselho de medicina não entrega serviço. Estael, esse seu microfone aí, ele é suspeito. Olha só. Aqui é zebra. Não, a zebra... Então me dá ele aqui. Bateu no povo, apanhou do microfone. Não, mas eu não bati no povo. Eu acho o seguinte, as instituições públicas existem para atender o público. Quem é esse público? É o povo. E o povo, ele dá um direcionamento em toda a sua história. Em toda a história da humanidade, nós vivemos momentos e as instituições públicas correram para fazer esse atendimento. Eu não estou delegando, e eu estou entendendo você perfeitamente, você está correto. Nós tivemos essa conversa lá na antroposofia. Você, antroposofia maravilhosa, a doutora Roberta Lengruber, deu um show. De medicina e estamos convidando de novo, senhora. Não, pois é, mas assim... Para virem aqui debater por que vocês não fazem o trabalho de vocês. Não, mas olha só, eles fazem também. O que eu estou querendo, o que eu quero... Não, peraí, calma. E são bem remunerados. Eu vou pegar esse microfone seu aí. Olha só. A OAB cobra trabalho. O Sindicato dos Jornalistas é pobre, mas trabalha. Mas eu acho o seguinte, tem situações e situações. Eu entendi perfeitamente sua colocação de delegar a uma demanda que, como se dependesse de um movimento popular para que essas coisas acontecessem. Não é só isso, mas é também. Não é nada disso. Não, mas porque é também. O Estado é delegado. É também. Delegou poder do Estado. O deputado está aqui presente. Tem demanda popular, tem movimento, tem passeata. Há uma atenção diferenciada, porque a sociedade está clamando por uma situação que pessoas que podem fazer algo diferente, podem introduzir uma demanda diferente, podem desenvolver um projeto de lei, eles vão dar prioridade, porque está sendo aclamado. Não é jogar responsabilidade para a população. Jorge, se isso resolvesse, MST estava com terra, professores estavam ganhando salário mínimo de R$4.000. Mas olha, avançaram. Avançaram. Se não tivesse feito movimento nenhum... O SUS estaria listado. O SUS é o maior programa de saúde pública do mundo. Com certeza, e vai ter o canabidiol para atender todo esse sofrimento. A questão toda é que não depende só do interesse popular. Existem movimentos a favor e contra de mercado nacional e internacional,
de grupos de lobby que fica ali no dia a dia jogando contra ou a favor os temas que são colocados. E o senhor há de convir comigo Né? para entrar nessa batalha tem que eu vou ser dar um as exemplo para você. instituições Eu estou numa ou os briga. conselhos. Eu estou numa briga rapidinho. Eu fiz um projeto para proibir que influência digital divulgue jogos de aposta. Porque ele ganha dinheiro com o infortúnio do seguidor dele, que tem relatos, inclusive, de gente que está morrendo, suicidando. Então, você imagina a articulação que essas grandes empresas, esses grandes influenciadores, que tem lá milhões de pessoas, estão fazendo na rede contra mim por causa disso. Pesquisando minha vida, me ameaçando e tudo mais. Por quê? Qual que é o projeto mais importante? Não é realmente proibido? Eu acabei de ver um rapazinho lá de Santa Inês que suicidou, porque pegou o dinheiro da mãe, apostou, perdeu e suicidou. Mas existe um movimento contrário de estrutura econômica, estrutura poderosa, e é assim também. Não só nessa questão do canabidiol, mas os temas em geral. E outra coisa, né, pior, vocês falam, e eu acho com razão, o povo está sendo representado pelo Congresso. Mas às vezes a gente vota uma lei, vem um senhor Alexandre de Moraes ou qualquer um que seja, dá uma canetada, não teve um voto, e faz letra morta aquilo que a gente passou às vezes 10, 15 anos discutindo. Então é muito complexo, não é tão simplório assim, o povo decide, o povo faz, muito embora Não, esse o povo elemento não que faz. muito embora esse elemento seja o mais importante, principalmente para o Congresso. O povo não faz, quando o eu povo comentei não aqui consegue. da agência reguladora, é que assim, a gente regula o que existe. Aí eu lembro claramente, por exemplo, quando a Uber entrou, não sei se vocês lembram disso, mas eles foram nossos clientes aqui em Brasília, e eles, startup, ninguém sabia o que era transporte privativo, não havia regulação para isso, só que primeiro os caras tiveram que vir, fazer um investimento. Poxa, eu lembro do primeiro dia, primeira reunião, 70 motoristas cadastrados, os caras chegavam entregando o iPhone para todo mundo. Ah, faz lançamento, começa um processo de relações governamentais para ter uma estrutura de lobby. Aqui eu estou falando lobby como uma coisa positiva, tá? Porque lobby não é só ruim, isso é um fato. Assim, como que eu levo a informação para quem está legislando ou para quem está no executivo, para ele entender qual é a movimentação de mercado. A movimentação de mercado tinha que ter uma empresa que encabeçou isso, que depois se juntou com a 99, com várias outras ali, né, para ter um esforço coletivo representando a indústria, mas que tudo isso começou também porque havia uma demanda de usuários, né? Então, assim, tinha uma coisa já posta que a gente chama de mercado, né, com essas forças, como o deputado comentou, né, nacionais e internacionais, para depois passar por um processo regulatório. O que eu posso, o que eu não posso, como eu faço, o que eu não faço. Porque como é que você regula algo que ainda não existe? Isso é complexo, né? Então, assim, vou falar, por exemplo, das associações. Cara, produção artesanal. Hoje operando numa esfera de desobediência civil. Como é que vai funcionar? Nós temos as permissões também, a salvar, por exemplo. Salvo-conduto, não é permissão. Não? Isso é bem diferente. As pessoas usam salvo-conduto, que é, por exemplo, um habeas corpus preventivo, por exemplo, como uma autorização. Não existe autorização. Para você que está em casa, a Salvar é uma associação de Sergipe e ela conseguiu, na justiça, plantar, produzir e comercializar. Não, tem várias, são enormes, inclusive tem a PEP, a Abrace. Só que assim, quando sai lá no jornal, tem autorização para cultivo? Tem autorização para cultivo, deputado? Existe autorização? Não existe. Existe um salvo-conduto, um habeas corpus preventivo. Existe uma coisa que fala assim, olha, enquanto não existe uma lei falando que você pode, qual que é a regra, enquanto você estiver dando acesso à saúde para os seus pacientes, para os seus associados, a gente aqui, força policial, etc., não pode fazer nada com você. Então você mas não é necessariamente uma autorização. Você chegou num bom resumo. Claro, nós precisamos de uma lei para poder saber o que podemos fazer, como vamos trabalhar. Lembra que aí foi o meu comentário, tipo assim, agora tem uma lei nacional, ok, como é que vai ser a aplicabilidade dessa lei? Tanto que o STF está discutindo hoje a descriminalização, por quê? A lei de drogas, quando foi escrita, já deixou claro ali o que era usuário e o que era traficante. A aplicabilidade da lei ficou dependendo da interpretação da força policial, depois da interpretação do juiz de primeira instância, depois do juiz de segunda instância, cada um tinha uma interpretação. Então você é preto, favelado, não tem dinheiro, você está com 3 gramas ali, você é traficante.
Se é branco, bem nascido, tá no funcionarismo público e tem 20 gramas, não, você é usuário. Então teve um processo de aplicabilidade da lei que, por mais que fosse ainda um crime, o passível de prisão ou não dependia muito da interpretação de quem estava ali na força policial ou na força do jurídico, do judicial. Hoje está se discutindo no STF, assim, quais são as regras, né? Vai se descriminalizar ou não vai? Com qual regra? Porque a aplicabilidade é complexa. Por isso que eu comentei antes, é um projeto de lei nacional e como se dá essa segunda etapa? Por quê? Tem, inclusive, o que é pertinente à Anvisa, o que é do mapa, o que eles ainda não sabem que é, porque a própria Anvisa, quando se trata de cannabis, teve que criar uma categoria de produto de cannabis, porque não entra como fitofármaco, não entra como medicamento, não entra como fitoterapia, não estava classificado como nenhum desses, então teve que se criar uma categoria própria. Mas, Juliana, o processo da cannabis não é diferente de nenhuma criação de lei no Brasil. Não é uma coisa que saiu da cartola e, olha, vamos fazer novas instituições, novo Congresso, novo trajeto dentro do Congresso, concorda comigo, deputado? É o mesmo trajeto, são as mesmas mãos, as mesmas comissões, os mesmos preceitos para poder se criar esta lei. Outra coisa, há uma sociedade organizada por trás disso há muitos anos, ela não nasceu ontem. Não é só o dispensário, existem pessoas que estão desde 2000, e você sabe disso muito melhor do que eu, trabalhando e defendendo esta lei. E a pergunta, a colocação que eu fiz não foi essa. Não é que precisa fazer uma lei, quais são os trâmites? Os trâmites são os mesmos, não faz diferença. Você falou sobre o Uber aí, é muito diferente, porque o Uber veio lá de fora, veio com lobby lá de fora, veio com recursos e já chegando. O canabidiol não, o canabidiol é aquele menino feio, como a homofobia, como o casamento homoafetivo, era um menino feio, ninguém sabia bem como que vai vestir, como que vai cuidar. E o problema está aí, não pense você que o problema está nos trâmites para essa lei ser criada, ou na força da sociedade organizada para que ela seja realidade, ou na necessidade, ou na falta do povo na rua. Não está aí, ela está no medo de alguém pegar o menino feio. E esse menino feio, ele precisa ser colocado na mesa, ele precisa ser colocado no plenário para ser votado. E aí você vai dizer para mim, mas precisa de projeto de lei. O projeto de lei do deputado Ricardo Aires é sensacional, mas não é o único. Nós temos nós temos um projeto de lei lá atrás, não me lembro nem de que ano, 2012, quando o Paulo Teixeira era deputado por São Paulo. Olha quanta coisa já passou, já virou ministro, está aí se matando para ver se aprova fitoterápicos, e não sei se vai conseguir, e numa das oportunidades de entrevista que eu fiz com ele, ele disse, poxa, mas a gente ainda não sabe como é que vai fazer, quem vai fazer o quê nesta indústria? Quem vai fazer o quê? Enquanto ninguém sabe quem vai fazer o quê e quem vai ganhar quanto, as pessoas estão esperando a lei. Então, o que está travando não são os trâmites de uma lei criada, porque ela vai ser criada como qualquer outra. O que está sendo travando, talvez, eu não sei, e eu não sei se isso é em nível político, eu não acredito que seja, eu realmente não acredito que seja, acredito pelo pouco que eu conheço dos movimentos políticos, tanto de Congresso, como de Assembleia, como de governo, eu acredito que esse movimento é um lobby empresarial, quem vai ganhar o quê e quanto. E enquanto isso não estiver definido, o Congresso não anda, as instituições não andam, nada anda. Quando eu falei e aí a minha pergunta, só um instante, a minha pergunta aqui para o meu comentarista, porque a gente está acostumado a brincar muito um com o outro, né, Jorge? E a minha pergunta para ele foi exatamente essa, o povo não tem que ir para a rua, porque não tem que mudar nada, o povo é para a rua para falar o quê? Deputado, vote, deputado, faça um projeto, já tem, está todo mundo esperando. Agora, quais são essas forças, vamos dizer, enigmáticas,
invisíveis. Quais são essas mãos que vêm segurando? É por isso E aí que eu falo da eu pergunto para aplicabilidade. você, nem sei qual essas mãos, porque essas mãos, elas são empresariais. A pergunta que eu faço aqui é se essas mãos são caucasianas ou são brasileiras. Por isso que eu falei da aplicabilidade. Quando a gente fala das associações, como é que uma associação entra numa bid, como é que é a bid aqui? Uma concorrência, uma licitação. Né? Porque quando você vai fazer da aplicabilidade lá, que eles pedem, por exemplo, certificado de análise, associação não tem. Difícil a associação ter. Você E tá a associação é o que mercado nacional, você entendeu? Mas você está compreendendo que essas mãos invisíveis tecem uma coxa. Eu entendo. E esta coxa tecida vai dizer o que é preciso para que esse caminho seja trilhado por elas, mas não pela associação. Você me entendeu, Jorge? Eu entendi, mas eu não concordo com algumas coisas que você colocou. Então vamos lá no microfone. Então vamos no microfone. Eu tenho uma convicção, e porque eu sou um cara coletivo. Eu não me vejo fora da coletividade. Então, assim, eu sigo o que a demanda societal solicita. Mas quando a gente fala disso, o deputado falou bem, o deputado Ricardo, nós temos várias frentes, nós temos vários interesses. O que move uma sociedade nós estamos de um exemplo de lobbies, mas assim, tem de tudo. Nós estamos falando especificamente do Congresso, tem tu fala turma evangélica, não fala bancada da bala, bancada da evangélica, que aparentemente eu posso achar até a bancada da bala, eu acho um absurdo. Eu nunca peguei numa arma e morro de medo. Mas existe. Mas ela não existe sozinha. Ela tem uma representação popular. Tem um grupo. Gente também não pode julgar o mundo pela gente. Ela representa uma demanda popular grande. Então tem uma representação na sociedade. O que eu estou aqui trazendo, e vou voltar aqui rapidamente. Cada vez mais, e começou isso não aqui dentro, mas que essa planta ela tem propriedades medicinais. E os familiares passaram a perceber o bem que ela fazia para determinadas enfermidades que os seus tinham e não tinham resposta, não tinham solução. Eu acredito também nessa demanda. Eu acredito que aquela senhora que uma vez me procurou porque o pai, que tem Alzheimer e Parkinson, estava sofrendo e já não respondia mais aos medicamentos de praxe, ela engajou nessa demanda e ela era uma pessoa que ela me disse o seguinte: eu estou fazendo isso pelo meu pai, porque a minha religião, a minha formação, tudo que eu tenho conhecimento sobre essa planta era para ir em sentido contrário, mas eu vou a partir de agora defender. Eu queria trazer o seguinte: eu não estou vendo pessoas na frente do Congresso com bandeiras fazendo movimentos. Agora, essa pressão popular não é que a gente espere que ela se manifeste para que as coisas aconteçam. Agora, se ela entra no jogo... Ela ajuda. Nossa! E nunca se falou tanto em propriedades benéficas dessa planta como agora. E porque são descobertas científicas. É dinâmico, deputado Juliana Stael. A sociedade, a vida é dinâmica. Quantas coisas... Nós estamos falando, o deputado deu exemplo agora, de um aparelho que hoje pode se comunicar e a comunicação muitas vezes é pífia, né? Eu sou do tempo do boletim também, eu fui representante de turma, era muito mais fácil. Pelo menos alguém ia lá e lia. Mas assim, de qualquer forma, é uma realidade que nós temos que acompanhar as mudanças do tempo. Envelhecer, eu vi isso de um velho, de uma pessoa de idade mais velha, bem mais velha do que eu, quando eu achei que ele estava fazendo uma coisa fora da sua idade. Ele falou: velho é você. Eu acompanho as mudanças do tempo, então eu não sou velho. E essas mudanças do tempo, é o seguinte: hoje nunca se discutiu tanto das propriedades dessa planta chamada cannabis sativa, cânhamo, como agora. E isso tem um impacto. Isso tem um impacto. Achar que isso aí olha, vamos focar só na questão econômica, porque a força econômica é muito maior. Não discuto isso.
Se o povo do agronegócio achar que é uma boa ideia, isso já está aprovado. Isso aqui, aliás, o teu território, o teu estado é um pessoal de agronegócio. Mas isso está mais para a indústria farmacêutica que a agronegócio. Mas se você sabe como melhor ainda. E você sabe como é que ela funciona. Eu ia falar pior, não. Eu ia falar pior, retiro pior. Melhor, a indústria farmacêutica, o agro, então são poderosos. O lobby lá, eu imagino a cabeça de vocês e a força. Eu fui do grupo de uma coordenação do Ministério da Saúde para diminuir o consumo do tabaco. E o INCA estava presente, o Ministério da Saúde, a Anvisa estava presente, nós nos reunimos, houve uma diminuição do consumo de tabaco. Mas ainda estamos longe de chegar ao... E para isso, houve um desenvolvimento de que pessoas que queriam parar de consumir tabaco iam nas unidades de saúde e tinha todo um aporte de medicamentos, de apoio psicoterápicos e outros. Houve uma diminuição grande. Na época, eu me lembro, de 37... foi para... Fantástico. Não, a bupropiona, ela entrou para tirar a saciedade, era um antidepressivo. Eu achei fantástico. Era um antidepressivo, como entrou também o outro. Mas eu sou uma ex-fumante, filha do Bupo. E a bupropiona... Você sabia que existem estudos usando Santo CBD para poder diminuir a dependência da nicotina? O que eu queria finalizar é o seguinte... Com muito menos efeito colateral do que o Bupo. Olha, o tabaco ainda mata. Mata. Todos os meus colegas de turma que continuaram fumando morreram, infelizmente. Que continuaram. Os que pararam, não. Então, por favor, quem está nos ouvindo, pare. Não tem. Tem uma declaração do Chico Anísio fantástica. Nossa, que ele falou que é o único arrependimento dele. O único arrependimento que ele tinha era ter continuado com o consumo de tabaco. O único. E nessa vibe aí eu te pergunto, o canabidiol, ele tem efeitos colaterais. Nós estamos falando aqui da fitoterapia, nem sei se eu posso usar esse termo, fitoterapia para canabidiol. Nós podemos dizer também que enquanto as coisas não acontecem, existem, eu vi isso dentro de pessoas próximas a mim, um doente terminal, que enquanto isso não aconteceu, ano passado ele estava usando o modo antigo de usar THC, que é fumando. E é altamente cancerígeno, doutor Jorge, é uma pergunta. Não, veja bem, nós falamos aqui no início... Estou comparando ele com tabaco. Não, tudo bem. Eu dei o exemplo da minha avó, síria, que dizia que a água demais mata a planta, Habib. E aí, outra coisa, era o Paracelso dizendo que dependendo da dose. Todo medicamento tem uma contraindicação. Não estou dizendo medicamento, estou dizendo fumá-lo. Espera aí. Todo medicamento, toda a substância, todo o alimento... Teve uma época que tinha uma planta, um chá, esqueci o nome dele agora, que era ótimo, todo mundo passou a tomar esse chá em grandes quantidades e apareceu inclusive uns hepatomas que são às vezes cânceres de fígado. Então assim, o que acontece? Comparado com o tabaco, eu particularmente, na minha formação, inclusive com uma especialização em toxicologia, é uma comparação totalmente desproporcional. Porque o tabaco você coloca no bolso e a nicotina, o nível de nicotina baixo, e nicotina, eu estou falando de 4.700 substâncias que existem no tabaco. A nicotina, furfurol, alcatrão, e todas elas fazem mal, não só quando chegam ao pulmão, como fecham as artérias e como com a eliminação pelo rim, bexiga, causando, é a segunda causa de câncer, inclusive. Sim, isso é o tabaco. O tabaco. E a cannabis? A cannabis vai depender do quantitativo. Nós estamos falando da fumaça. Porque o óleo, como nós estamos falando aqui de propriedade... da fumaça. A fumaça, se for um quantitativo muito grande, não tem as mesmas propriedades do tabaco, mas tem propriedades que podem também gerar problemas de saúde tão graves quanto. A diferença, não estou aqui fazendo nenhuma apologia, é que se você fumar um cigarro de tabaco, de cannabis, você dificilmente vai conseguir fumar o segundo como você fuma do cigarro. Até porque tem uma outra você forma de uso então, que é o vaporizado. Se uma pessoa fumar um cigarro de tabaco por dia, ele não vai adoecer. Não. Eu não falei isso. Eu disse que comparado com o do tabaco, a diferença é gritante, porque ele não conseguiria. Porque a sedação, a diminuição da ansiedade, a letargia,
As substâncias que contêm a cannabis sativa, entre várias que nós estamos falando, ela não vai fazer, você não vai conseguir. Alguém vai ter que te acordar para colocar o cigarro na boca. E o tabaco não, você deixa no bolso e, dependendo da sua necessidade, em termos até às vezes, de emocionais, você outra coisa, o tabaco, se você bebe, bebida alcoólica, ela tem uma diminuição do nível de nicotina e outras substâncias do tabaco numa velocidade tão grande eliminada pelo rim, que aquela pessoa que está querendo parar de fumar, senta num bar, ela come uma carteira em 5 minutos. Fato é, desculpe eu lhe cortar, mas fato é que nós não estamos precisando mais de uma droga lícita no mercado, eu acredito. Nós estamos precisando de medicamento. Então, se a cannabis vem para nos ajudar com medicamento, que seja bem-vinda. Eu não sei, só um instantinho, eu não sei, essa é a minha opinião pessoal. Mas eu vou complementar. Eu não sou muito favorável à ideia de descriminalizar o uso recreativo da cannabis. É uma opinião pessoal minha. Eu acredito no canabidiol como medicamento para o que ela está se propondo a fazer e pelos estudos que estão sendo desenvolvidos. É o que eu acredito. E eu acho que é o que a sociedade espera. Porque, como eu disse, pelo pouco que eu conheço, porque eu não conheço medicina, deputado, mas pela minha experiência de vida, eu assisti muito de perto, um parente muito próximo, ter que usar o canabidiol para sobreviver, e foi muito bom para ele na medida que ele trocou a morfina pelo canabidiol. Então, uma pessoa numa situação dessa, eu acredito que essa troca ela seja providencial e saudável. Eu não acredito muito que nós não estamos falando aqui do elixir da longa vida. A cannabis está longe de ser o elixir da longa vida. Eu acredito nela como uma droga que faz menos mal que muitas outras que estão no mercado. A gente não pode esquecer que ela é uma droga como a morfina ou como diversos medicamentos que estão na drogaria, porque se não vendesse droga, não chamaria drogaria. E outras coisas que fazem bem, que eu quero pegar aqui um canal, porque água, nós não falamos ainda da água hoje. Mas não falamos, nós bebemos água boa, e água boa. Essa água o senhor não conhece, eu não sei se conhece Minas Gerais, vocês conhecem Minas Gerais? Eu conheço de passagem, minha mãe é mineira. Então, aí meu pai, tocantinense, eu nasci no meio do caminho lá em Goiânia, mas essa água eu não conhecia ainda não. Não, esta água ainda não foi lançada no mercado, ela está aqui diretamente no nosso programa, nos acompanhando. Boa, em alemão significa boa, ela vem de uma região que é para tudo dar errado, que é do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Nada lá era para dar certo, e nós conseguimos ter uma fonte que tem o maior volume de vazão do planeta, 6 milhões de litros dia, e ela é vencedora de todas as minerais que existem na sua análise química em sódio e pH. Além disso, o Dr. Nelson Modesto, que é um desbravador da medicina radiestésica, que está abrindo 2 clínicas de medicina radiestésica, uma em Minas Gerais, em Brumadinho, onde aconteceu a tragédia da Vale, e a outra no Pará. Ele escolheu a água Boá para trabalhar seus medicamentos radiestésicos, porque ele disse que não encontrou. Há 10 anos ele procura uma água como essa para poder trabalhar na sua clínica. Falamos, o Boá está conosco, experimente, porque você jamais vai tomar uma água mineral tão próxima das águas das geleiras. É isso que ela promete. Dito isso, eu gostaria de pedir ao deputado que fizesse suas considerações finais, porque eu acho que já estamos encaminhando. Bem, eu fiquei feliz de poder participar desse debate, né? Claro que o assunto não se esgota aqui, aliás, nem pode se esgotar. Eu estou vigilante na tramitação desse projeto, que eu acho muito importante, primeiro para a saúde das pessoas, e ninguém pode desconhecer a repercussão que isso dá, e eu vivo isso bem pertinho de mim, na minha família, em amigos, e acho que isso vem mobilizando muitos interesses favoráveis à aprovação do projeto. Tem outros tantos projetos bons lá também tramitando. Eu acho que a gente tem que pegar aquele que for mais
racional, razoável e que reúna mais condições políticas para aprovar. Tive a felicidade de conseguir urgência no projeto, já está lá bem pertinho, basta botar na pauta, escolher um relator, mas eu sei que também não é assim, né, porque a gente precisa mobilizar a bancada, existe lá um colégio de líderes partidários que definem a pauta, então não é só o Lira, posso convencer o Lira, mas aí eu tenho que convencer todos os outros líderes de partido, e cada um tem uma visão, cada um tem um pensamento, mas o fato é que a gente precisa começar a pensar nas demandas da sociedade, da população, e acho que esse projeto tem um apelo muito forte de resultado efetivo, e o tratamento vem se mostrar deficiente. Claro que a gente não pode fechar os olhos a essa realidade. Agradeço demais ao debate, né, o que a gente teve a oportunidade de discutir aqui, George, Juliana, a Stael, nossa amiga, convidar vocês para conhecer o Tocantins e suas riquezas maravilhosas, fazer uma propaganda aqui do nosso Jalapão, do nosso Rio Tocantins, do nosso Rio Araguaia. Pensa um lugar bonito, vocês são convidados a conhecer. O Jalapão é um lugar que eu gostaria muito de conhecer. Vou lhe falar mais, aqui quem mora em Brasília é muito fácil chegar lá. Inclusive a gente conseguiu agora a gente quer integrar a Chapada dos Veadeiros com as Serras Gerais, que é na divisa do Tocantins com Goiás, com o Jalapão e a Chapada das Mesas no Maranhão. É um corredor de ecoturismo do mais bonito, que tem cachoeira, que tem fervedouro, que tem rios maravilhosos e tudo. Então, quem tiver vontade e disposição, pega um carro aqui, vai passar 15 dias maravilhosos. Dá uma paradinha em Alto Paraíso, depois vai passar lá no Cavalcante, vai lá no Paranã, do Paranã você vai passar nos Azuis, ali pertinho de Lavandeira, já no estado de Tocantins, e vai subindo, você vai passar no Lago do Manel Alves, vai passar depois vocês pesquisam aí, é um lugar bonito, vocês vão pegar lá em Pindorama, a Lagoa do Japonês, que é muito famosa, e depois o Jalapão. Tá ficando as dicas, porque eu conheci Palmas, conheci o teatro, até disse para o senhor. Já estou com o roteiro pronto, e vou ter o maior prazer em recebê-los lá, porque a gente tem que vender o nosso Tocantins, né? Que é muito belo, realmente. Obrigado pela oportunidade. Roteiro pronto, adorei. Eu gostaria, antes de você fazer suas considerações finais, Juliana, você bem sucintamente dizer para nós quais são as doenças que podem ser minimizadas, tratadas ou curadas com o canabidiol hoje, que já se tem pesquisa. São várias, mas vai de epilepsia, vai de epilepsia, os diversos tipos, eu acho que Jorge vai saber falar disso muito melhor do que eu, né, mas enfim, esclerose múltipla, tem alguns últimos estudos para ansiedade, depressão, autismo, distúrbios sensoriais diversos, saúde da mulher, então tem alguns estudos saindo, eles não são gigantescos, mas são incipientes, mas que vai de ovário policístico, passando por vaginoses, candidíase, para tratamentos tópicos, pessoal que tem aquela pele descamando, alopécia, mas também a pele descamando, sabe, na cabeça. Dermatite, psoríase, não? Psoríase, Alzheimer, Parkinson. Então, assim, são várias. Para o Jorge, eu gostaria de perguntar sobre a capacitação médica para a prescrição desse medicamento. Não, vai depender de tudo isso que nós discutimos aqui. Eles estão prontos, estão estudando. Eu tenho muitos amigos que têm acompanhando associações, foram lá fora, foram no Uruguai, foram no Canadá, estudaram, mas vai depender, passando ali pelo deputado Ricardo, pela divulgação do dispensário da Juliana, e eu acho que muita gente está aguardando com apreensão, porque todas essas doenças citadas, elas têm a eficácia desse medicamento está para lá de comprovado. Eu abrindo um parênteses aqui, porque você deu a sua opinião e eu fiquei de complementar. Sim. Eu acho o seguinte, eu espero que um dia a sociedade, né, e isso eu imagino, volto a repetir, eu gosto de perceber, de observar toda a demanda que a sociedade se movimenta e que ela tem a capacidade e responsabilidade de ser livre para a sua escolha. Eu acho que hoje, por exemplo, eu vou trazer aqui a questão do álcool.
né, que, aliás, Minas Gerais, a sua terra, produz a melhor cachaça do Brasil. Diz. Eu apreciei, não, mas eu... Água e cachaça. Água e cachaça. Agora ainda tem água. Não, eu sou apreciador da cachaça. E minério também. Visite Minas antes que ela fuja nas escânias. E você até já me presenteou. Agora, a minha responsabilidade de consumir esse líquido me dá aumenta a minha responsabilidade. É o que Jesus Cristo está tentando desde quando veio Não, aqui. mas olha só, mas é assim que nós vamos avançar. Eu acho o seguinte, informação, sabedoria, que as pessoas passam a adquirir através das informações que chegam, informações sérias e não fake news. Agora, se alguém entender que em determinados momentos do seu cotidiano, ela, em vez de utilizar uma bebida alcoólica, em vez de utilizar alguma outra coisa que lhe dê satisfação, lhe dê prazer com responsabilidade, eu acho que vai ser um processo. Hoje nós estamos discutindo a questão medicinal e o deputado está investido nisso. Mas quem sabe amanhã haja, como já tem em países como vários países, né? Canadá é um exemplo, Portugal é outro, Holanda é outro, e que as pessoas talvez vão até entender que não é isso tudo. Ela pode até falar, não me agrada, como muita gente não usa o álcool, como muita gente não usa o tabaco, e como muita gente não usa outras substâncias que lhe trazem um pouco de desconcentração. Sim, eu compreendo não haver esse paternalismo diante das decisões, porque as escolhas são pessoais, né? Sim. A sociedade vai avançar nesse sentido, é o que eu espero. O ser humano precisa avançar nisso, né? A sociedade, porque as escolhas são individuais, né? Mas vamos lá. Juliana, você quer... Olha, Juliana, o dispensário está na primeira Expo Cannabis, de 16 a 18 de julho em São Paulo. Tá rolando, né, agora, Expo Cannabis. É um grande evento que veio agora da primeira América do Latina, Brasil. é a primeira do Brasil. Eu acho que é uma primeira que mostra, de fato, o setor como um todo, né, não só o aspecto medicinal, acadêmico, pesquisas científicas, etc., mas também todos os outros segmentos periféricos que são lícitos, que são regulares, que já operam no Brasil, e todo o potencial mercadológico que a cannabis sativa traz como matéria-prima para múltiplos segmentos. Então, acho que é interessante para quem não conhece, assim, estourando bolhas, é legal que vá atrás, veja o que está acontecendo na Expo Cannabis, porque mostra muito do que está acontecendo, não só fora do Brasil, mas aqui dentro, né, que a gente já tem players que estão aqui, né, atores que já estão aqui há 20 anos operando e fazendo essa história acontecer. Sim, São Paulo, como sempre, engrandecendo a nossa terra. E começando com a primeira Expo Cannabis, legal. Quero dizer também, São Paulo, vocês sabem que o Zen de Corpo e Alma é o primeiro podcast itinerante do Brasil. Estamos aqui hoje em Brasília, estivemos semana passada em Minas Gerais, na próxima estaremos no Paraná e depois seguiremos para São Paulo com 2 pautas imperdíveis: suicídio e assédio nas polícias brasileiras. Eu quero agradecer você, Juliana, pelo seu tempo. Quero dizer que não terminamos esse assunto aqui, é grande demais. Quero convidar você, sinta-se convidada já para voltar. E quero agradecer muito a você, deputado, por ter comparecido, e quero que você venha nos contar quando esse projeto entrar em votação, que vamos todos fazer... Comemorar muito. E comemorar muito e acompanhar de perto isso. Quero te agradecer muito. Ele é o único funcionário mais rico que a patroa e que não recebe nada para trabalhar. É o meu querido comentarista, doutor Jorge. Muito obrigado, meu amigo. Eu fiquei contente de saber que eu sou rico, porque eu não sabia. Ele vai ficar livre da gente durante essas 2 semanas que estivermos em São Paulo e no Paraná, mas voltando em Brasília, você venha bater ponto, porque prazer. Não recebe, mas tem que... Você não vai ser demitido. Se eu não tiver, eu sou trilheiro, deputado, então se eu não tiver nas trilhas do Tocantins... Então eu convidei as pessoas certas. Não, eu sou trilheiro. O deputado precisa convidar o Zen de Corpo e Alma para fazer um programa em Tocantins. No Jalapão. No Jalapão. Nossa, no Jalapão, acho que eu mudo para lá e não volto mais. Né, vamos abordar a questão dos quilombolas, Olha a questão só, do turismo sustentável, falar sobre capim dourado.
Tem muita confusão lá para nós contar. Então vamos lá, E vamos tem muito a vamos ver, ver. né? Com Ué. Não, e o Jalapão é um lugar zen, eu acredito equilíbrio. que é equilíbrio, deve ser maravilhoso, né? Vamos lá, deputado. Eu tenho uma conhecida que eu fui escoteiro. Aí ela falou, adorei. Armamos a barraca, né? E aí tinha ar-condicionado. Eu falei, não, peraí, pô, não, que é isso? Escoteiro, barraca com ar-condicionado. Gente, uma mesa, sua amiga, eu quero acabar com ela. Não, eles estão com uma estrutura, isso Mas que eu o queria trazer. turista, ele quer assim. Não, eles estão. É uma empresa que te leva e te dá uma estrutura que você não precisa passar por uma situação que eu reconheço que são poucos. Não, mas inclusive eu O passo. turismo de aventura é isso. A pessoa quer passar perrengue na estrada, quer passar aperto na hora de descer uma cachoeira, quer Eu não passar quero nada apuro disso. Não, você atrás quer. de bicho. Mas na hora de correndo dormir. de bicho. Não, mas na deixa hora eu que chega no terminar. hotel, é o ar-condicionado e Wi-Fi. Não, É isso. mas é isso. Maravilhoso. Não, mas tem. Isso é o que eu queria trazer. Ela adorou porque passava por isso tudo, mas de noite, Wi-Fi, família, Perfeito. mídia e os quartos eram maravilhosos. Foi quando eu fiz uma crítica. Pô, mas isso é acampamento? No meu tempo? Não, seu tempo é lá, fica lá. obrigada. Mas na maior briga nossa lá, rapidinho aqui, é porque a turma fica preocupada em asfaltar, porque a estrada é horrível. Você tem 180 km de chão, com costela de vaca, com coisa assim. 180. Aí vamos asfaltar esse trem. Aí a agência fica contra, porque, rapaz, como é que eu vou E os fazer? jipes, né, gente? E Eles têm que jipe, não passar. sei o quê. Eu falo, Tá vendo gente, que eu nasci para ver o deputado de Tocantins falar trem. mas esse trem é por causa de... minha mãe é de Minas. A mãe dele é mineira, Pão de queijo, café, quiabo, coisa boa. abóbora. Sou Tem mais sangue mineiro que mineiro. Goiás. Sangue mineiro. É. Mas, olha, e aí aquela briga por causa do asfalto lá, e aí arrumaram uma saída boa. Não, Mateiros é uma cidade muito distante, não vamos deixar essa via aqui para o turista, mas a gente precisa fazer uma ligação com algum lugar de asfalto, até porque não tem só turista, tem gente que mora lá, que precisa estudar, que precisa ganhar menino, que precisa ter saúde, que às vezes mora na estrada. Porque você imagina que é 180 km de chão. Não, muito chão. Não, gente, eu acabei de não imagino. pegar, tá? Assim, desse tamanho, foi legal, não. É melhor ir ali no asfalto, bonitinho. Você foi Não, lá. porque aí aqui Maria Fernanda achava o quê? Que a minha bexiga era o Não, era assento pula-pula. dela, né? Era pula-pula. Pula-pula. Pô, ela já Não. estava imaginando o terceiro ano de idade, com aqueles isso. pula-pula lá. E para você, nos acompanhe mais uma vez no Paraná, em São Paulo, de volta a Brasília dentro de 3 semanas. Beijo!